Fala turma! Mais um vídeo estudando para o concurso da Artesp. Neste vídeo, uma questão de cada legislação, ali no conteúdo programático do edital, regulação e agências reguladoras. Você vê lei federal, lei estadual, seção 10 da lei 17.293, outra lei estadual, lei complementar, mais uma, a famosa 1413 de 2024 e o decreto 69339 de 2025, claro, além do regimento interno na Artesp, publicado até o lançamento do edital. E antes de mais nada, desde já desejando a você ótima prova, boa prova, que você alcance seu objetivo, acerte bastantes questões, pontue bem, fique muito bem classificada, muito bem classificado e obtenha assim a vaga e trabalhe então na agência Artesp. Primeira questão é uma questão em estilo que não apresentei ainda aqui para o concurso da Artesp. Vamos ler? Em atendimento ao que dispõe a Lei 11.079, lá de 2004, que institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Assinale com V, verdadeiro, ou com F, falso, as seguintes, afirmações. Você tem essa afirmação, essa outra, assim por diante. E aqui você fala, é verdade ou é mentira? Verdadeiro ou falso? É dever da administração pública, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da contraprestação relativa à parcela fruível do serviço objeto do contrato de parceria público-privada? Se o Fábio for ler cada afirmativa, cada afirmação, cada item, que você vai dizer se é verdadeiro ou falso, letra V ou letra F, o vídeo fica deveras, demasiadamente prolongado. Então, você pause o vídeo, leia, veja nas alternativas, diz o núcleo da questão, a sequência correta de preenchimento de parênteses, isso aqui, de cima para baixo, ou seja, primeiro este, depois este, e aí você vê na alternativa A, por exemplo, o primeiro é falso, o segundo campo aqui é verdadeiro, o terceiro, entre parênteses, ali, é verdadeiro também, e o quarto e último é falso. É isso que quis dizer o núcleo da questão, de cima para baixo. Já imaginou se sua banca coloca de baixo para cima e ninguém toma atenção? Todo mundo erra a questão. Mas, e aí, depois do blá, 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 do Fábio, vamos à fundamentação? Trouxe em destaque, dentro do retângulo na cor verde, a contraprestação da administração pública será obrigatoriamente precedida da disponibilização do serviço objeto do contrato de PPP, parceria público-privada. Então você viu, aqui tá certo, tá lá, perfeito, lá na lei 11.079. E já adianto para vocês que as demais estariam erradas. Olha só, o Fábio adianta, mas no futuro do pretérito. Será? O contrato não poderá prever o pagamento? E aí? O parceiro privado é dever da administração. Vamos ver cada uma das fundamentações. Diz que é facultado à administração pública, nos termos do contrato, efetuar o pagamento da contraprestação. Então, não é dever. Isso aqui está errado e deixa todo esse item falso. Tá ok? Falso na cor vermelha. Verdadeiro na cor verde. Você viu o porquê? Porque o fundamento está no artigo 7º dessa lei. Agora você percebe em destaque o advérbio não, advérbio de negação, do parágrafo 5º do artigo 6º, diz que por ocasião da extinção do contrato, o parceiro privado não receberá indenização. Olha o que diz aqui. O parceiro privado receberá indenização? Não, ele não receberá.
Então aqui é falso, ok? Tudo fica errado. Mas deixei em destaque na cor vermelha para você perceber que o parceiro privado não receberá indenização. E veja, o contrato poderá prever o pagamento ao parceiro privado, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 6º desta Lei 11.079. O contrato não poderá prever? Não. Aí o não aqui está a mais. Errado. Tá ok? Neste item aqui faltou o não. O parceiro privado não receberá indenização. Neste outro item, o último aqui, tem um não a mais. O certo era dizer o contrato poderá sim prever o pagamento. É o que diz parágrafo 1º do artigo 6º da lei. E aí, se é falso, verdadeiro, falso, falso, você procura falso, verdadeiro. Verdadeiro? Não, aqui é falso. Verdadeiro? Na alternativa B, não, é falso. É verdadeiro? Na alternativa C, não, é falso. É falso. Alternativa D, é falso. O segundo item é verdadeiro? É verdadeiro. Você está vendo na cor verde. Legal. O terceiro é falso? Falso. Porque o parceiro privado não receberá. E o quarto é falso? Falso. Porque o contrato sim poderá prever o pagamento ao parceiro privado de remuneração variável vinculada ao seu desempenho, conforme metas e padrões de qualidade e disponibilidade definidos no contrato. Então, a alternativa D de dado é a resposta da questão. Legal? Vamos à segunda, então. Olha lá. Questão 2. Conforme preconiza a Lei 11.688, lá de 2004, em seu artigo 5º, parcerias público-privadas, PPPs, são mecanismos de colaboração entre o Estado e agentes do setor privado, remunerados segundo critérios de desempenho, em prazo compatível com a amortização dos investimentos realizados. E essas parcerias podem ter por objeto salvo, óleo salvo, quer dizer, com exceção de. Então, 4 alternativas são objeto. Uma não é. Veja, a alternativa A, para quem não estudou, olhou e leu. A exploração de bem público. Como assim vai explorar algo que é público de nós todos? Aí marca a alternativa A e errou. A terceirização de mão de obra e as prestações singelas ou isoladas, de fato é a resposta da questão. Nós veremos a fundamentação sem muito nhenhenhen, porque você vê o que está na A, de amor, C de casa, D de dado e de escola, estão aqui, ó. Parcerias público-privadas, são mecanismos de colaboração, tudo que estava aqui no começo da questão. Mas quando disse salvo, então não poderiam ser objeto dessas parcerias. E você vê no parágrafo 1º do artigo 5º, não serão objeto das PPPs a mera terceirização de mão de obra e as prestações singelas ou isoladas. As outras 4 alternativas correspondem aos outros incisos, que são 4 deste artigo 5º da Lei 11.688 de 2004. Pode ler A, C de casa, D de dado, E de escola, está aqui entre os incisos. Agora, o que está na B de bola, não, porque diz o parágrafo 1º, não serão objeto de PPPs, mera terceirização de mão de obra e prestação singelas ou isoladas. E um adendo a mais, um plus, um bônus, mão de obra atualmente e desde o acordo ortográfico de muitos anos, né? Não há o hífen. É mão de obra sem o tracinho, tá bom? Beleza? E não é tudo junto, não. É mão, espaço de, espaço obra. Vamos a outra questão? Questão 3. Olha que legal. Marque a alternativa que respeite o que está expresso, ou seja, escrito, na Lei 17.293 de 2020, especialmente em sua seção 10. Por que eu coloquei desse jeito na questão, a banca na gata? Porque você vê no conteúdo programático, fala da Lei 17.293 de 2020, mas destacou seção 10
x é 10 em algarismos romanos. Então vamos lá. A, B, C, D ou E. Pause o vídeo, leia, reflita, imagine-se lá no dia da prova. A seção 10 é curtinha dentro da lei. Não pode desperdiçar essa questão, turma. Em tela para vocês, pede a correta, aquela que respeita a lei, especialmente a seção 10. Então, as 5 alternativas em tela. Você arrisca? Escreva nos comentários. Seção 10, resposta, letra. Vamos lá? Então, nós vemos a fundamentação em destaque no artigo 35, inclusive aqueles submetidos à esfera institucional da Secretaria de Estado dos Transportes Metropolitanos. Então, olha o erro aqui, galera. Exceto aqueles submetidos? Não. Inclusive. Tá bom? Sem dúvidas. Legal? Depois, parágrafo 2º do artigo 35 ainda. Condições estabelecidos, né? Limites e condições. Por isso a concordância nominal com a palavra limites. Limites e condições estabelecidos em decreto. Em decreto, galera. Não é em lei complementar. Porque a galera, a turma, que não está nem aí, que estuda pouco para este concurso da Artesp. E aí ouve falar, até olhou por cima lei complementar daqui, lei complementar dali, é lei complementar para tudo quanto é lado. Mas aqui não se fala em lei complementar. Não. Aqui nós sabemos que é decreto, está em destaque. Depois, você vê que não dependerão de qualquer manifestação prévia do poder concedente. O quê? Os reajustes anuais nos contratos. Então, como é que está na alternativa C? Veja, dependerão da manifestação prévia? Não. Quando falou que dependerão, deixou a alternativa C errada, porque não dependerão. Está na lei, está lá na seção 10. Ok? Estou colocando em destaque na cor vermelha o que há de erro em cada alternativa. Assim você assimila o conteúdo. Vamos primeiramente ver o artigo 36. O caput, cabeça do artigo, fala que nos processos de competência das agências reguladoras que contenham matéria que possa gerar encargo, ônus financeiro ou obrigação ao Estado, o poder concedente será cientificado para apresentar as suas razões que contribuam para a melhor análise do tema. Realmente, tá tudo bonito na alternativa E de escola. Ipsis litteris, ao pé da letra. Bastante destaque para você ver que é a resposta da questão. E a D de dado, por que não é, Fábio? Vamos ver. Observe, eu enfatizei quando eu disse poder concedente. Agora, no artigo 36, no parágrafo 1º, diz que na forma, prazo e condições a serem estabelecidos pelo Poder Executivo em decreto regulamentar. Não é pelo poder concedente. Você vê aqui, ó, na forma, prazo e condições a serem estabelecidos pelo Poder Executivo e não o poder concedente. Tá bom? Sem dúvidas, alternativa E para essa questão que cobra somente a seção 10 da Lei 17.293. Eu trago sempre o embasamento. Outra questão, agora a Lei 9361 de 1996. Olha só, o ano em que eu me formava na Faculdade de Odontologia de Araçatuba, Unesp, Campus Unesp de Araçatuba, FOA, renomada, reconhecida internacionalmente. E colei grau no dia 10 de janeiro de 1997. Tá bom, Fábio, chega da sua história. Conforme dispõe essa lei, compete ao Conselho Diretor do PED, que é o Programa Estadual de Desestatização. Por que eu fiz essa questão? Porque muita gente está estudando com afinco, dedicação, perseverança, zelo, atenção, cuidado, o regimento interno da Artesp, da agência reguladora Artesp. Tá ok. Lá fala bastante do Conselho Diretor, órgão máximo, não é verdade? Exerce lá
a direção superior na agência Artesp, não é o diretor-presidente, mas o conselho diretor sim. E aí a pessoa pode se confundir no momento da prova, porque olha a banca espertinha, coloca na alternativa A. Quem é que aprova o regimento interno da Artesp? É o conselho diretor. Opa, marcou A e errou. Porque aqui não está cobrando conhecimento do regimento interno da Artesp. Cobra conhecimento, galera, entre tantos assuntos da lei, lá de 96, sobre o conselho diretor do PED, que é o Programa Estadual de Desestatização, e realmente fala de aprovar o regimento interno, mas fala de aprovar o seu regimento interno. Compete ao conselho diretor do PED, do Programa Estadual de Desestatização, a aprovar o seu regimento interno, e não o regimento interno da Artesp. Por isso que a alternativa A é pegadinha, casca de banana, é coice de cavalo. Tá errado, mas você com faca nos dentes não cairia nessa aqui da banca, não. Nós desbancamos as bancas, vamos para cima. Então, qual seria a resposta da questão? Sendo, então, uma competência do Conselho Diretor, mas do Programa Estadual de Desestatização. Não estamos falando do Conselho Diretor da Artesp. Cuidado! Veja os destaques. Inciso 4º do artigo 5º é competência do PED. Então, o quê? Constituir grupos de trabalho integrados por servidores da administração direta e da indireta para o fim de prover apoio técnico à implementação das desestatizações. É a resposta da questão, galera. Bastante atenção na leitura na hora da prova, porque está falando de PED, fala de desestatização. Se, galera, caso na alternativa D de bola estivesse escrito das estatizações, estaria tudo errado. Tá ok? O prefixo des é imprescindível, indispensável. Deixaria a alternativa errada, mas como está aqui, legal, é a resposta da questão. Por que não é a C? Porque não é pelo governador do estado. Já vou adiantando, já vou taxar. Elaborar relatório anual de suas atividades? Não, não é anual. Olha que legal, você fica na dúvida. Se não é anual, é o quê, Fábio? Nós veremos. Preparar a documentação dos processos de desestatização. Opa, prestei atenção, Fábio, legal. Para apreciação do Tribunal de Contas da União, TCU? Não, Tribunal de Contas do Estado, em destaque aqui do Estado, em destaque trimestral, é o relatório, em destaque encaminhadas pelo presidente do Conselho, não é pelo governador do Estado, é pelo presidente do Conselho Diretor do PED. Não é relatório anual, é relatório trimestral. Você viu comigo e leu a fundamentação. Assim você assimila, guarda, fixa o conteúdo na memória. E não é Tribunal de Contas da União, TCU, não. É Tribunal de Contas do Estado. Legal? Que tal? Gostou? Vamos lá. Outra questão. Eu falei qual é a correta? Falei, é a B de bola. E chamei a atenção do cuidado de observar. Se está falando da lei que fala do PED, Programa Estadual de Desestatização, então nas alternativas o cuidado. Tá ok? Observe se está lá o prefixo DES, des. Outra questão, naquele modelo de afirmativas itens, você lê cada item e vai julgando na cabeça e escrevendo ao lado. Isso aqui está certo? Caso esteja errado, você coloca um E. Por quê? Para não se perder na hora de marcar a alternativa. Então tá na tela, rapidamente, leia com calma e depois observe as alternativas, qual você marcaria. Escreva nos comentários, vamos interagir sobre o regimento interno da Artesp. Alternativa, resposta da questão gabarito, Fábio, é a alternativa. Vamos à fundamentação. Eu trouxe o destaque para vocês, a autoridade federal competente. Por quê? Olha o que diz a questão. De acordo com o regimento, em seu artigo 3º,
A agência tem por finalidade, na forma da legislação em vigor, fiscalizar, controlar e regular, no âmbito do Estado, não é da União, todas as modalidades de serviços públicos de transporte e todas as modalidades de infraestruturas de transporte delegadas, autorizadas, permitidas ou concedidas a entidades de direito privado, incluindo, e aí você vê nas alternativas, 1 está certo, está no regimento, 2 está certo, 3 está certo, 4 está certo. Está entendendo como é que foi elaborada a questão? Porque diz que são exemplos das modalidades. Olha aqui, falou de todas as modalidades. Então, são exemplos das modalidades, conforme o que dispõe o regimento interno da Artesp. Como você viu o destaque na palavra federal, no inciso 2º do artigo 3º do regimento, infraestruturas e serviços aeroportuários, cuja fiscalização, controle e regulação sejam delegadas pela autoridade federal competente, porque você está estudando regimento da Artesp, Estado de São Paulo, muitas vezes você vê lá estadual, mas neste caso aqui, realmente, galera, turma, galera, é federal. Tá ok? Tá ok? Você compreendeu? Infraestruturas e serviços aeroportuários. Mas dessa vez aqui é federal. Eita, questão federal, hein? Mas aqui você observou a autoridade estadual competente. Olha o erro. Apenas neste item 2 existe erro, porque não é estadual. Digamos, excepcionalmente no regimento interno de uma agência reguladora do Estado de São Paulo, você vê controle e regulação sejam delegadas pela autoridade federal competente. Muita gente não perceberia isso e perderia o ponto nessa questão, mas você não. Está vendo o vídeo do canal ao concurso. E o Fábio Nagata é grato a cada uma de vocês, pessoas que escrevem comentários, interagem, comentam, curtem os vídeos. Olha só, teve gente que falou que hypa o vídeo. Valeu por hypar também. Então, o que está em 1 está certo. Leia também. É assim o estudo ativo, assertivo. Você fixa. O que está em 3 está certo também. O único erro não é a autoridade estadual, como está no item 2 ou afirmativa 2, mas a autoridade federal. Então, 1, 3, 4 na cor verde estão corretos. Diz aqui, conforme o que dispõe o regimento, são modalidades. 1, 2 e 4, o 2 não é, porque falou estadual e é federal. Somente o item 4? Não, o 4 está correto, mas também o 3 e 1. Itens 1, 3 e 4. Aí, resposta da questão. Fácil ou difícil? Que tal? Apenas o item 2? Não, o 2 é o único que está errado. Não é exemplo de modalidade pelo fato de que aqui não é estadual, mas federal. E todos os itens são modalidades? Não, o 2 não é. Lembrando, não é a autoridade estadual competente, mas a autoridade federal. Questão 6, a penúltima. De acordo com o artigo 10 da LC 1413 de 2024, a investidura a termo e a estabilidade dos dirigentes das agências reguladoras são caracterizadas pela impossibilidade de serem exonerados durante seus mandatos, por isso estabilidade, salvo nas hipóteses que estão previstas no artigo 32 desta Lei Complementar LC, Lei Complementar de 2024, é a 1413, 1413. Assim sendo, os membros do Conselho Diretor somente poderão perder o mandato, por exemplo, em caso de... Aí sim, galera, na Lei Complementar, também no Decreto 69 de alguma coisa, fala-se de Conselho Diretor da própria agência. E aí, assim sendo, os membros do Conselho Diretor somente perderão o mandato, por exemplo, em caso de... Então, apenas em uma alternativa existe um caso em que o membro ou os membros daquele Conselho Diretor da agência reguladora pode perder o mandato, ou vão perder o mandato. Vamos à fundamentação? Olha aqui.
trouxe os destaques. Fala no artigo 3º, inciso 3º, da estabilidade dos mandatos, né, dos membros do Conselho Diretor, que são os dirigentes da agência reguladora. O 32 fala: os membros do Conselho Diretor somente perdem mandato no caso de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou condenação em processo administrativo disciplinar, que é o PAD. Veja aqui, condenação em sindicância disciplinar. Em sindicância não está escrito lá, está escrito processo administrativo. Ou renúncia, tudo bem. Renúncia, tudo bem. Exercer atividade sindical? Ah, não é possível, Fábio. Veja comigo aqui, dentro do retângulo na cor azul. Aos membros do Conselho Diretor é vedado, proibido, sob pena de perda do mandato. Por isso a cor azul, perda de mandato, se exercer atividade sindical. Dá para acreditar numa coisa dessa, galera? A resposta mais curtinha, com 3 palavras, é a resposta da questão? É absurdo. Ah, não, Fábio, e a B? Vamos ver então. Utilizar informações obtidas em razão do cargo, em conformidade com a política de divulgação, de informações vigentes na agência reguladora. Em desacordo, está no inciso 7º do artigo 33. Em desacordo. Tá vendo? Utilizar informações obtidas em razão do cargo em desacordo com a política de divulgação. Não é, galera, não é inconformidade. Só isso. Somente essa conjunção. É conjunção? Se não é, escreva nos comentários e dê aulas de português para mim. Veja o destaque aqui, ó, cor vermelha, havendo compatibilidade de horários. E aí, poderia exercer atividades de magistério, composição de órgão consultivo ou deliberativo da administração pública estadual, o que está na alternativa e que deixou errado. Exceto havendo incompatibilidade, não, o que está escrito lá, exceto havendo compatibilidade. Acredita que 2 letras, letra I de I, meu Deus do céu, e letra N de não vou errar mais, só por causa do IN, deixou a alternativa E de escola errada. Leia o que está na alternativa E, leia essa redação e leia aqui o que você vê. Inciso 2º do artigo 33, exercer qualquer outra atividade profissional, exceto havendo compatibilidade de horários e inexistindo conflito de interesses. E aí? Essa foi de lascar, galera? O que você achou? Simplesmente exercer atividade sindical leva ao membro do conselho diretor a perder o mandato. E a C de casa, exercer atividade político-partidária? Fábio, eu vi isso lá. Isso realmente pode fazer o membro perder o mandato. Legal, mas continue. Ou uma condenação judicial? Legal, mas em segunda instância, não. Condenação judicial transitada em julgado. Ou renúncia, ou condenação em PAD, processo administrativo, não é sindicância. Em desacordo não é em conformidade, então não há discussão. Resposta da questão A de eu vou conquistar a minha vaga. Escreva aí, comente. Vamos lá, prosperando. Questão 7, última do vídeo. Enormidade de questão, mas é sobre o decreto, bem importante, e eu acho uma questão de média complexidade para fácil. De acordo com o decreto 69.339 de 25, que regulamenta aquela lei complementar 1413 de 2024, que dispõe sobre o regime jurídico das agências reguladoras estaduais, bem como estabelece diretrizes para a organização das agências e das providências correlatas, e aí seguem alternativas, quer dizer que apenas uma alternativa
Tá certinho, de acordo com o que está disposto, escrito, expresso nesse decreto. Compete ao Gabinete da Presidência a execução das atividades e funções de fiscalização. Compete às assessorias técnicas de diretoria. Galera, eu tenho que me corrigir. Essa questão é de lascar. Essa é difícil, porque fala de competência. O que compete a quem compete o quê, e o apelido de questão cara crachá. Rapaz do céu! A pessoa começa a ler. Compete ao gabinete fazer isso aqui. Compete às assessorias técnicas de diretoria fazer isso. E as superintendências vão executar de forma especializada. E a assessoria especial do gabinete compete apoiar o exercício das atribuições. E aí a pessoa fica naquela confusão. É A, é B, é C, é D. É D, é C, é B ou A. E esquece de observar, fazer a leitura de cada alternativa. As agências reguladoras são competentes para regular, controlar e fiscalizar os serviços e atividades abrangidos pela sua esfera de atuação, nos termos e nos limites estabelecidos pela Lei Complementar 1413 de 2024. Acredita que é a resposta da questão? E é a única alternativa que não fala de competência. Compete isso a alguém, compete aquilo a outrem. Veja comigo a fundamentação. Bem confuso. Compete ao gabinete da presidência, compete à assessoria especial do gabinete, compete às assessorias técnicas de diretoria, compete às superintendências, mas veja o artigo 37 falando de competências de gerências e o que fundamenta a resposta da questão, artigo 12 desse decreto. 69.339, é isso? Acertei? Exatamente. Esse decreto aqui, isso na alternativa E, está lá no artigo 12. Nas demais alternativas, o que uma banca de concurso público faz? Não é gabinete da presidência quem executa as atividades, não é assessorias técnicas de diretoria, não compete às superintendências fazer isso daqui e não compete à assessoria especial do gabinete. Gabinete da presidência, depois veremos. Veremos agora assessorias técnicas de diretoria. Veja comigo. Assessorias técnicas de diretoria. Apoiar o exercício das atribuições dos membros do conselho diretor. O exercício das atribuições dos membros do conselho diretor são as assessorias técnicas de diretoria. Não é a assessoria especial do gabinete. Continuando. As assessorias técnicas de diretoria vão apoiar o exercício das atribuições dos membros do conselho diretor. Veja aqui, apoiar o exercício das atribuições do diretor-presidente e do gabinete da presidência? Não. Vamos ver as superintendências, que têm competência de execução das atividades e funções de fiscalização, controle e regulação. O que diz na alternativa? Executar de forma especializada as atividades finalísticas. O que está destacado agora na cor cinza é de quem? É competência, de acordo com o artigo 37, das gerências. Elas é quem vão executar. Então, não são as superintendências. Tá vendo que questão cabulosa? As superintendências, por outro lado, por sua vez, elas têm competência para execução das atividades e funções de fiscalização, controle e regulação, especificamente relacionadas a um ou mais setores abrangidos pela sua esfera de atuação. E aí, teria em alguma alternativa? É isso aqui, ó. A execução das atividades, etc., abrangidos pela sua esfera de atuação. Isso é competência da superintendência, não é do gabinete da presidência. Não é. E do gabinete da presidência, Fábio? Você vê aqui, ó. São essas 4, porque são 4 incisos. Compete ao gabinete da presidência organizar a celebração de contratos, convênios, etc. e tal, organizar em articulação com as demais unidades administrativas, exercer atividades e funções técnicas e de apoio transversais, exercer mediante delegação do diretor-presidente outras atividades pertinentes. Tá vendo? E aqui, apoiar o exercício das atribuições do diretor-presidente. De quem é essa competência?
compete à assessoria especial do gabinete apoiar o exercício das atribuições do presidente, aliás, do diretor-presidente e do gabinete da presidência, artigo 34. Então, guarde. Compete à assessoria especial do gabinete. Não compete às assessorias técnicas de diretoria. É muita assessoria, superintendência, coordenadoria, conselho diretor, é uma confusão, mas tudo que eu quero desejar para vocês, porque nós resolvemos essas 7 questões, isso aqui na cor verde, bastante esperança, você vai lá, pega a vaga, é sua, realize a melhor prova, a prova da sua vida. Bons estudos, rumo à aprovação, valeu galera, valeu turma!